Vamos então continuar com os direitos de escrita cuneiforme, mais precisamente entraremos no tema das leis de escrita cuneiforme. Como já mencionado, as legislações, o que nós chamaríamos de leis de escrita cuneiforme, são fontes fundamentais para a gente entender esse sistema aqui, né, se é para usar a palavra sistema, de direito antigo. Então nós veremos uma série de documentos legislativos em diversas aulas que vão nos contar um pouco como que funcionava esses diversos direitos da escrita cuneiforme. O primeiro deles é um texto, na verdade, do rei Urukagino, da cidade de Lagash, do ano de 2350 a.C. Então vejam, a gente está aqui ainda no terceiro milênio a.C., uma idade muito longínqua que nós temos pouquíssimas notícias. E aqui, na verdade, é um texto em comemoração à construção de um canal. Um canal, obviamente, que era fundamental para a estrutura social e econômica dessa região, já que estamos num deserto. E por que que aqui a gente tem um aspecto de texto legislativo? Não é uma lei aqui, né? A gente tem alguns aspectos jurídicos. A gente tem diversos feitos, né, do rei da cidade suméria de Lagash, né, o rei Urukagina, e ali, né, ele conta, ele não, o escrito, né, medidas de caráter social que ele tomou, por exemplo, né, proteção de viúvas e de órfãos, contrato de compra e venda, protegendo as partes. Então aqui a gente pode vislumbrar aqui um sentido jurídico, né, mesmo que tenha pouquíssima abstração, né, e a gente observa aqui uma preocupação que a gente vai ver durante todo esse período dos direitos de escrita cuneiforme, que é uma preocupação que o soberano tem com o seu legado, com a sua imagem. Isso é bastante inédito e bastante interessante, porque a gente não conhece isso da antiguidade e de outra forma. Aí a gente vai para as leis do rei Urnamo da cidade de Ur. Aqui sim a gente pode chamar de leis mesmo, né? A gente continua no terceiro milênio a.C., agora em 2100 a.C., né? E lembrando que Urnamo foi, na verdade, o fundador da terceira dinastia da cidade de Ur, né? Então ele tem essa origem, ele é essa etnia suméria, né? Que ele vai reconquistar a famosa cidade-estado de Ur, né? Depois de um período de domínio acádio. Ele conseguiu conquistar diversas cidades-estados que estavam sob o domínio dos acádios, né, criando esse reino com sede, com capital na cidade de Ur. Aqui sim a gente tem 3 placas que não chegaram completas até nós, em língua suméria, e com uma estrutura que a gente vai conhecer ou vai aprender de outras ou de todas as outras leis desse período. A gente tem um prólogo, né, que vai trazer assim um momento de legitimação e propaganda do rei. No prólogo vai se falar: o rei é tão fantástico, o rei produziu grandes feitos e por isso ele vai poder ditar quais são as normas. A gente tem essa característica desse rei escolhido pelos deuses, né, mas o direito feito pelo homem. E ali, nessas regras que a gente vai encontrar aqui nas leis de Urnamo, a gente tem, por exemplo, dizendo que o órfão não será entregue ao homem rico, a viúva não será entregue ao homem poderoso, o homem com um shekel não será entregue ao homem com uma mina. Um shekel é uma medida que vai corresponder a 1/6 de uma mina, que representa mais ou menos meio quilo. O homem com um cordeiro não será entregue ao homem com um boi. Ou seja, isso daqui que a gente tem um pedaço, né, desse prólogo que chegou até nós, vai dizer que o rei é aquele que é o melhor, é o mais legitimado, é o mais é o escolhido para fazer o direito. E aí nós vamos ter aqui já em Urnamo a tradicional construção que a gente conhece do direito também moderno, mas que é chamada aqui de prótases e apodoses. O que significa isso? São orações subordinadas. Então a gente tem no parágrafo 25 das leis de Urnamo: se a escrava de um homem se apresenta como se fosse sua senhora e roga uma praga contra ela, será esfregado 1 litro de sal em sua boca. A gente tem essa sanção aqui bastante, digamos, peculiar, mas mais do que isso a gente tem essa construção que é muito típica até hoje do direito penal, ou seja, se acontece tal coisa, tem-se tal pena. Então aqui, se a escrava de um homem se apresenta como se fosse só essa esposa, essa mulher livre desse homem, e além de tudo xinga, ela roga uma praga contra ela,
vai ser a pena é esfregar 1 litro de sal na sua boca. A gente tem muitas lacunas aqui em Urnamo, ou seja, a gente não consegue conhecer o seu conteúdo completo. Mas, nas regras que chegaram até nós, a gente pode observar alguns temas recorrentes. Temas que nós vamos ver aqui vão aparecer em diversos momentos na história do direito antigo. Então a gente vai ter o casamento, a escravidão, a lesão corporal, direito processual, o que a gente chamaria de direito processual e direito agrário. Por que esses temas? Ora, são os temas que são importantes, que são caros para esse período, Casamento, a vida aqui familiar, escravidão, que é a base dessa sociedade aqui, base econômica e social dessa sociedade, lesão corporal, que é o direito penal no seu mais óbvio momento, direito processual, ou seja, como a parte vai entrar com uma ação contra a outra, e direito agrário, uma vez que a atividade agrícola era aquela atividade econômica principal. Alguns exemplos das leis de Urnamo. A gente tem no direito delitual um sistema de multas. Quanto mais grave o dano, maior é a multa a ser paga. Não é possível também diferenciar o que a gente chamaria hoje de pena e de indenização. A gente tem também não temos, na verdade, o talião que a gente conhece aqui, das escritas cuneiformes, como a gente vai ver com vagar quando a gente chegar ao Código de Hammurabi, e a gente tem a pena de morte para casos de homicídio, de roubo, de estupro, de adultério por parte da mulher. Obviamente que a gente, infelizmente, encontra aqui a mulher em uma posição social bastante desvantajosa, social e jurídica. Em relação ao direito processual, a gente tem a famosa ordália. Então, no parágrafo 14 das leis de Urnamo vai aparecer: aquele que precisa provar será jogado no rio. Se ele sobreviver, acreditar-se-á na sua declaração. Ora, aqui é uma regra bastante peculiar, a gente pode até achar um pouco engraçada, mas na verdade o que tem aqui é uma prova divina, ou seja, o rio, os deuses vão salvar aquele que diz a verdade. Que se acredita aqui. Na verdade, aquele que sabe nadar é que vai se dar bem. Mas é uma prova aqui de ordalho. Por incrível que pareça, com todos esses casos de pena de morte e tudo mais, mas é um sistema de sanções relativamente brandas em comparação ao que a gente pode encontrar aqui nos direitos de escrita cuneiforme. É a lei mais antiga que a gente conhece da humanidade, como a gente pode perceber aqui, nesse período 2100 a.C., a gente está ainda aqui no final do 3º milênio a.C. Nossa próxima lei são as chamadas leis do rei Lipt-Ishtar, da cidade de Izim, no comecinho do 2º milênio a.C., ou seja, 1930 a.C. E aqui a gente tem a queda cronologicamente, a gente tem a dissolução dessa terceira dinastia de Ur, voltamos a ter cidades-estado separadas, e aqui é uma dessas cidades-estado, a cidade de Izim, que tenha o soberano Lipt-Ishtar no sul da Mesopotâmia. Elas também estão em língua suméria, e a gente sabe que elas foram escritas em pedra, como que era bastante normal das leis, porque elas deveriam durar muito tempo, mas chegaram até nós apenas placas de argilas incompletas, que não nos dizem muita coisa, mas a gente aqui consegue enxergar a estrutura que já comentamos em Urnamo, mas aqui a gente tem todos esses pedaços, um prólogo, um texto e um epílogo, ou seja, um prólogo que vai legitimar o rei, como nós vimos em Urnamo, dizendo que ele é um rei bondoso, que é o escolhido pelos deuses, para fazer o direito, essas normas, que é o texto legal, ou seja, todos esses parágrafos, artigos, a gente usar a nossa nomenclatura, e por fim um epílogo. Esse epílogo também é muito peculiar, a gente vai ver lá em Hammurabi com mais detalhes, é no epílogo que vai-se então criar uma série de maldições para aqueles que não eventualmente deixassem de cumprir as leis. Temos apenas 21 parágrafos, então, ou seja, a gente acredita que é cerca de 1/5 do conteúdo original que chegou até nós. Conteúdo esse, vejam só, direito agrário, escravidão, direito de família, dano, ou seja, muito parecido com o que a gente viu em Urnamo, porque são as necessidades dessa sociedade
desse período histórico. E pode-se dizer que se buscou aqui o soberano, o nosso Lipit Ishtar, se buscou fazer uma legislação exauriente, ou seja, né, que cuidasse de todos os temas aqui necessários, mas que a gente não tem, né, contato com isso porque não chegaram até nós, como a gente já pode observar. A gente tem essas situações em que nós somos reféns, né, somos sempre reféns das fontes que chegaram até nós. O talião aqui vai aparecer, né, pela primeira vez no parágrafo 17, dizendo que aquele que apresenta ação sem comprovar receberá a pena que teria sofrido o acusado. Veja que é um talião, né, um pouco diferente, mas é a ideia do talião, ou seja, vai ser punido com aquilo que ele causou, com aquilo que ele acusou o outro, aqui no caso, né, o nosso olho por olho, que a gente vai ver depois, mas aqui ele aparece dessa forma. Então, alguém que acusou um outro, né, sem conseguir comprovar, ele vai sofrer a pena que o acusado deveria sofrer caso fosse verdade. Nós vamos então parar essa aula por aqui, porque nós vamos na próxima aula tratar das leis de Shinuna, que são uma fonte extremamente importante para nós, ou para a humanidade, porque foram as primeiras leis que chegaram até nós de forma completa. E hoje, como a gente vai ver, a gente perdeu essas placas de argila que estavam no Museu de Bagdá, mas a gente tem esse texto que vai, em 60 parágrafos, trazer a primeira legislação que chegou completa até nós.